casinoportugal.pt. Vou andando por aí, sobrevivendo à verdadeira ao comprimido. Vou dizendo sim à engrenagem e ando muito deprimido. E é difícil encontrar quem eu não esteja, quando o sistema nos consome e aleija. Trincamos sempre o caroço, mas já não saboreamos a cereja. Já houve tempos em que eu tinha tudo, não tendo quase nada. Quando dormia ao valente, ouvindo o vento beijar a geada. Fazia o meu manjar com pão e uva, fazia o meu caminho ao sol ou à chuva, ao encontro da mão miúda que me assentava como uma luva. Se ainda me queres vender, se ainda me queres negociar, isso já pouco me interessa. Perdemos o gosto de viver, eu a obedecer e tu a mandar, os dois na mesma triste peça, os dois à espera do fim. Tu tens fortuna e eu não, podes comer salmão e eu só peixe miúdo. Mas temos em comum o facto de ambos vermos a vida por um canudo. Invertemos a ordem dos fatores, pusemos números à frente de amores e vemos sempre a preto e branco o programa que afinal é cor. Se ainda me queres vender, se ainda me queres negociar, isso já pouco me interessa. Perdemos o gozo de viver, eu a obedecer e tu a mandar, os dois na mesma triste peça, os dois à espera do fim. Só à espera do fim. Obrigado. Muito boa noite. Bem-vindas, bem-vindos a mais um mergulho, a mais um passo no caminho. Aula número 48. E um tema incrível, mais uma vez. Mais um mergulho intenso, profundo, mas leve e bem-humorado, como se pretende. Bem-vindos. E antes de mais, meditemos juntos, deixemos que as pessoas cheguem, vamos desfrutar enquanto esperamos e sentir, enraizar, convocar mais esta partilha muito especial, intensa, profunda, mas que
merece ser aberta, porque, como vamos ver hoje, aprendendo a viver, nós vamos aprendendo a morrer também, e vice-versa, nesse ciclo. Imensa gratidão, e vamos começar a parar, a respirar e a observar, sentir o que está mais vivo aqui para ser partilhado hoje, sobre o tema da morte. Até já, até já. Vamos acender a luz sobre este tema. Muito bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, Rosa. Boa noite a todos e a todas. E vamos a isso. Hoje mais um mergulho. Hoje com um tema especialmente poderoso, mas que eu senti à semelhança do dinheiro, da sexualidade. A morte é um tema que tem que deixar cada vez mais de ser tabu. Temos que a ter bem presente, porque ao falar abertamente sobre este tema e perceber como é que o podemos viver e ter bem presente, ajuda-nos muito a viver bem, porque é isto que se trata, esta escola que incentiva a liberdade, o caminho para a felicidade, realização, perceber realmente o que é que estamos aqui a fazer, o sentido de tudo isto, e nada melhor do que falar do fim. E relembrando que sempre que um fim comporta sempre um novo início. E no fundo é esse o significado. O significado da palavra quer dizer fim, sem mais. Mas não há fim que eu conheça que não traga um novo início. E é isso que vamos fazer. Não hesitem em comunicar. Lancei 3 questões que estão no fundo no âmago desta sessão de hoje. O que é que realmente para vós, intimamente, não se esqueçam da aula 25, esta intuição cardíaca, inteligência cardíaca, o que é que realmente para vós significa, ou pode realmente significar a morte, não é? Ou esta palavra. E depois também relembrar também como é que vós
vocês gostariam que fosse essa morte, pensar nisso antecipadamente também, planear, definir isso. E também imaginando que, mais uma vez, houve uma morte estar bem presente, imaginando que só tínhamos mais um ano de vida, que alterações realmente faríamos na nossa vida. Foram questões que ficaram em aberto, por isso não hesitem em participar. Mais uma vez, é sempre mais rico e é esse o incentivo. Cá vou continuando então o raciocínio e mais esta partilha. É um nome feminino, a morte, este mistério, mais uma vez, esta subtileza e palavra e efeito e transformação bem poderoso. Mas vamos permitir-nos entrar nele e lidar com ele também com a devida leveza e a devida consciência e a devida aceitação também, tendo aqui bem presente estas atitudes que nos guiam, estas 8 atitudes com o qual começámos estes diretos há quase um ano atrás. Então vamos a isso. Se repararam, eu comecei esta peregrinação de hoje com a música do Jorge Palma, que é uma música que sempre me tocou, e falando um pouco da minha história, ainda ontem voltei a fazer 400 metros ali na praia e é uma enfim, chama-se a volta à pista para quem conhece. Eu fiz atletismo dos 14 aos 24, assim de forma mais séria, digamos assim. E tocou-me essa questão mais uma vez do simbolismo e do círculo, porque é uma volta, não é? E é sempre costumava-se dizer que é uma corrida das corridas mais difíceis do atletismo, e muitas vezes era começar a matar para acabar a morrer, e realmente havia sempre um renascimento cada vez que se terminava. Enfim, é simbólico, e mais uma vez esta música também de Jorge Palma me relembra a minha história. Estava eu na Índia em 2003 e ouvia, foi aí que eu comecei a ouvir música portuguesa, senti essa necessidade, o Jorge acompanhou-me, o Jorge Palma, e esta música sempre me tocou, porque tem a ver um pouco com a minha história. Eu começava hoje, não sei que haja questões, comentários, é sempre mais valioso se houver, começava hoje com um pouco esta interpretação da letra que me diz tanto. Reparem, e também nos relembra esta evolução de paradigma que estamos a fazer. Não só onde já fomos, o que já fizemos e o que nos cabe fazer a partir de hoje, a partir de agora. E é esse o nosso repto, não é? Esse o nosso chamamento, digamos assim. Então repara, ele começa a música primeiro à espera do fim. Relembra-me sempre a prática de atenção plena, desfrutar enquanto espero. Entrar no modo ser em vez de simplesmente estar à espera, não é? E reparem, a letra é deliciosa, e eu vou aqui chamar alguns pontos porque também vai ser importante na aula de hoje, em que vamos mergulhar num dos temas da Escola de Homem Transpessoal também, que estive a estudar com mais pormenor ao longo da última semana, enraizando aqui para cristalizar esta partilha convosco. Percebendo que realmente tudo faz parte desta vida, desta morte, e não vamos deixar de falar em nada que realmente seja importante para nós. Então diz o Jorge, vou andando por aí. Assim, incentiva-me o espírito peregrino que eu também tenho tanto em mim. Repara, é diferente andar por aí ou peregrinar, com sentido, com propósito, com espírito de serviço. Essas são uma das primeiras nuances que eu queria fazer da história, em termos da letra da música, mas que me tocou tanto. Sobrevivendo. Aqui vamos pôr o foco no viver, em vez de simplesmente sobreviver. Realmente é este o foco da escola, aumentar sempre as potencialidades, a visão, havendo espaço sempre para o descanso, mas depois sobrevivendo à bebedeira e ao comprimido. Esta noção de dependência e de vício também, como é que nós aprendemos a viver sem necessitar de estar dependente, relembrar a aula 40 sobre independência. Enfim, a letra toca em tantos pontos que nós vamos abordar nesta aula e algumas aulas que eu já abordei. E antes de mais, há uma ligação emocional minha à música, então decidi, e acho que tem a ver com o tema, decidi começar hoje com essa música. Dizendo sim à engrenagem, ando muito deprimido. Ou no mundo deprimido, mas às vezes interpretava assim, no mundo deprimido. Dizendo sim à engrenagem, que tem a ver com este sistema que nós criámos, que tanto nos deu, mas que cada vez mais é preciso honrar, agradecer e evoluir. Ok? E libertar a liderança. Já estou a falar sobre isso porque para a semana, em princípio, irá começar a primavera, neste novo ciclo que vou finalizar hoje, já vou explicar melhor, também com a morte.
Está aí a chegar a primavera. E reparem como é que nós, libertando-nos do nosso poder pessoal, podemos realmente aceitar a nossa luz e não andar deprimido num mundo num sistema que nos deu tanto, mas que está claramente a necessitar de uma evolução de paradigma, como eu falo em muitas aulas. É difícil encontrar quem não esteja quando o sistema nos consome e aleija. O sistema de fora. Lembrando que cada vez mais a responsabilidade é nossa, não é de fora. Por mais que o sistema também ajude, nos possa ajudar nisso, mas levando cada vez mais esta consciência do poder que nós temos. Trincamos o caroço, mas já não saboreamos a cereja. E é isso que nós fazemos aqui. Hoje vamos treinar mais isso. Esta arte realmente de viver plenamente. Porque aprendendo a viver, vamos aprender a morrer também. E isso hoje é muito poderoso. Já houve tempos em que eu tinha tudo, não tendo quase nada. Quando dormia ao relento, ouvindo o vento beijar a geada. Esta noção eu também me revejo muito nisto, e esta noção do peregrino que deixa-se abraçar pela mãe natureza. Hoje também vamos falar sobre isso. Enfim, realmente este paradoxo da vida, afinal, quem é que é mais feliz? Se o príncipe, se o mendigo? E enfim, vamos também por aí. Fazia o meu manjar com pão e uva. Fazia o meu caminho ao sol ou à chuva. Ao encontro da mão miúda, que me assentava que nem uma luva. As crianças, para mim, esta interpreta assim, que realmente a nossa essência, que realmente aquilo que nos faz mais felizes, esta conexão com a natureza, que realmente não precisamos assim de tanto. Mais uma vez, pondo o dinheiro e os recursos no sítio certo, ao serviço de um propósito maior. Enfim, se ainda me queres vender, se ainda me queres negociar, já pouco me interessa. Relembrando que o mais importante não é negociável. Mais uma vez, pôr o recurso e o dinheiro no local certo como ferramenta importante para integrar. Relembra-me este peregrino aqui em tempos também. Mas hoje cada vez mais quero peregrinar, mas com um sentimento diferente de abundância e outra consciência, e é isso que eu trago, também que fiz em 2018. Perdemos o gozo de viver, o gosto de viver. Relembro-me a aula passada, incentivávamos o prazer, realmente desfrutar da vida. Eu a obedecer e tu a mandar. Esta resignação perante o sistema também, e é cada vez mais esta consciência quase subversiva que temos que ter, no sentido de realmente caminhar para a liberdade de ação, e que realmente não está dependente de nada nem de ninguém. E é isso que trabalhamos no nível 2 desta escola. Mas é muito linda a letra, e eu gostei. Disse também para a homenagem ao Jorge Palma, que fez aí cerca de 70 anos, penso eu, e relembra-me também onde eu comecei nesta jornada de desenvolvimento humano na Índia. Então decidi hoje honrar isso. Os dois na mesma triste peça à espera do fim. Tu tens fortuna e eu não, mas ambos vemos a vida por um canudo. Esta percepção também vamos falar hoje, porque tudo é percepção, e como isso influencia as nossas crenças, como isso influencia a forma como vemos o mundo, pode realmente transformar a nossa vivência no dia a dia, que é isso que importa também. Okay? Portanto, há aqui muitas coisas interessantes no sentido de recuperar aquilo que trabalhámos já: a liberdade, a abundância, o prazer, e hoje culminamos na morte, aqui em pleno início de primavera e novo renascimento. E esta assunção que vamos hoje renovar, que o mundo é um lugar seguro, em que nada se perde e tudo realmente se transforma. E então podemos alegremente pôr, como eu dizia a canção, não inverter a ordem dos fatores, pomos o amor à frente dos números, embora os números também são importantes, e vemos finalmente a cores, um programa que não é preto e branco como queremos ver e que a música fala. E lembro-me também quando eu nasci, acho que foi quando a televisão a cores veio para Portugal. Enfim, esta importância também, vamos falar sobre isso, de construir bem o ego, valorizar bem a nossa história, para podermos também morrer em paz e em aceitação. Humildade, com humildade, mas humildade, relembra a definição, ainda na sessão deste fim de semana falámos sobre isso também, do Rui Gabriel. Humildade é subir ao máximo das nossas potencialidades, subir a nossa montanha, mas ainda perceber que não somos mais nem menos do que ninguém.
nesta constante evolução. Esta história relembra-me, apesar de ser um pouco deprimente, a mim eleva-me o espírito, porque me toca ali na parte mais essencial, que é a minha, e na evolução de paradigma que é para fazer, e que estou a fazer, e que cada vez mais vejo mais pessoas a fazer, e é isto que esta escola promove. Então, seguimos caminho. Se não houver assim questões, o que é a morte para vós, relembro. Vamos fazer um mergulho, uma viagem, à semelhança da aula passada, no tema da Escola de Desenvolvimento Transpessoal, precisamente a morte. E, renovando alguns pontos, vou falar daquilo que mais me tocou, aquilo que mais ressoou em mim, aquilo que mais anseio por ensinar também e aprender, incorporar em mim. Isto aprendendo, nós ensinando aprendemos mais. Portanto, não hesitem em participar. Relembre-os quando realmente querem incorporar um tema. Preparem-se para ensinar esse tema, porque acaba por criar raízes mais fortes em nós. Confiança. Confiando na vida, confiamos nesta passagem que é a morte. Nesta passagem para o mistério da vida, nesta subtileza do que é a morte. E encará-la como natural. Natural. Como o prazer na semana passada, encarar isto como natural. E então andamos aqui, reparem na evolução da história do mundo. Aqui na Escola Transpessoal chama-se o património transcendente da humanidade. Há aqui duas questões fundamentais, no sentido, mais uma vez, que há que equilibrar e integrar, entre uma visão puramente religiosa, em que, há realmente vida depois da morte e que quase nos esquecemos de viver aqui na matéria, e outra que vai para o outro extremo, no sentido de, não, há uma crença realmente, interessa é a vida, não interessa, não penses nisso, não interessa na morte. Meu pai dizia muitas vezes isso, não penses nisso. Gratidão. Este casaco é dele. E este viver puramente a matéria, sem pensar nisto, não é? Portanto, e há cada vez mais que integrar, ou negando depois a vida depois da morte. E então acho que cada vez mais chegou à conclusão, nesta perspectiva transpessoal, algo que é mais realista e harmoniza intimamente. Reparem, por isso é que a primeira questão é: como é que vocês realmente, para além das crenças ideológicas, mentais, limites, enfim, como é que realmente intimamente nós sentimos que a morte é? O que é? O que é que realmente será cá para além disso? E sabemos que eu cada vez mais tenho essa convicção, essa crença também, que é válida como qualquer outra, que realmente é o corpo que parece, que se transforma, mas algo que permanece. E é nisso que é essa relação, esse processo de aumento integral, dessa conexão com a alma, que realmente sana e nos ajuda muito, a mim particularmente, a viver na matéria, enraizando esta questão que somos seres espirituais numa aventura humana. Então, há que realmente sentir este profundo, este sagrado, esta verdade, intuitivamente, ao número 25, inteligência cardíaca, sentir que há que unir, integrar, ou seja, aprender a viver bem na matéria, mas sabendo que há algo mais para além disso. Então há aqui um equilíbrio, uma harmonia desta crença, nesta ideia que a mim particularmente me pacifica, e é isso que eu partilho, é a minha experiência, é a minha convicção. Então vamos questionar isto de forma aberta e saudável, por isso incentivos. O que é a morte para vós? Como é que vocês gostariam de morrer? O que é que alterariam se soubessem que daqui a um ano iriam morrer? Reparem como trazer a morte para a nossa presença, para o nosso dia-a-dia. Parece que, então não, eu quero amar mais, quero dizer a verdade, o que é que eu vou mudar? E alegremente, enquanto preparava esta aula, percebi que eu pessoalmente mudaria muito pouco. Enfim, mas já lá irei. Se realmente tivesse essa consciência que daqui a um ano morreria. Até aí acho que o plano maior atua e, enfim, embora eu tenha esta crença, esta convicção que, enfim, tenho alguma esta vontade de perceber, saber e poder também ter essa noção quando realmente a minha missão aqui terminar, porque a morte é isso mesmo, é um culminar de missão, ok? Já iremos aprofundar um pouco mais isso. Portanto, no fundo, como morremos é como vivemos, ok? E no fundo estamos a preparar-nos para isso desde que nascemos, e é uma prática diária, é isso que também vamos aprender aqui. Portanto, ou aprender a morrer, no fundo primeiro temos que aprender a viver. E isto são duas faces da mesma moeda, no fundo. E então todos os dias
Lembro-me mais uma vez quando estava na Índia e um dos meus orientadores, o fundador da ONG onde eu fui trabalhar, o Mandi by the Side, que foi um discípulo do Gandhi, ele tinha esta frase que me tocou muito, eu li alguns livros dele enquanto lá estava, quando o calor se tornava insuportável no meu quadrículo e a ventoinha parava e ia lá para fora. Eu sempre senti uma brisa e ia ler sobre a ONG para me inspirar também. E ele, no final de cada dia, despia-se e analisava e concluía esse ciclo. No fundo, nós morremos a cada dia e renascemos a cada dia. Assim como o ciclo da natureza é, o sol se põe e renasce. E nós somos parte dela, portanto, esse ciclo está em nós. E tão bom que é nós harmonizarmos esse ciclo e respeitarmos isso no nosso dia a dia. Portanto, basicamente, então, há duas grandes tendências em termos de vida após morte que ficaram e que, ao longo da história, a Escola Transpessoal realça aqui. Primeiro, esta crença na reencarnação, em que há aqui esta progressão quase irreversível, em que há uma sucessiva aprendizagem em cada vida e depois voltamos a encarnar até que, enfim, depois de termos todas as nossas potencialidades da nossa natureza divina, este sucessivo aperfeiçoamento, sucessiva melhoria, sucessiva aprendizagem, esta sucessiva evolução, que no fundo cria este karma, porque depende da nossa experiência, do que nós aprendemos. Quando não aprendemos, vamos ter que voltar a aprender. É uma crença como outra qualquer. Eu, de alguma forma, partilho um pouco esta visão também, no sentido de haver esta escala evolutiva. E há aqui uma questão que eu realço porque tomei consciência disso, enfim, pelo menos é uma convicção que partilho convosco, que é esta questão de primeiro, há pouco tempo disseram-me isto como que hoje há mais seres humanos do que alguma vez morreram. E que nunca fomos tantos. Então reparem, por mais que cada vez mais tenhamos que ter este respeito pelo mestre animal, pelo mestre vegetal, pelas plantas, pelos animais, tudo o que é a fauna e a flora, reparem, quer queremos, quer não, o ser humano tem uma potencialidade criadora e transformadora do nosso mundo que nenhum outro animal tem. Nenhum outro animal, nem nenhum outro vegetal, digamos assim. Então, esta noção de que dá a sensação, não é? Até com a extinção de várias espécies, algumas que nem conhecemos, nesta evolução parece quase que é catastrófica, afinal estamos a criar cada vez mais seres humanos. E esse potencial criativo é incrível. É incrível. E então a percepção de que realmente parece que estamos aqui a caminhar por uma perfeição, por uma morte, porque a perfeição é morte, não é? Então já não há nada para aprender, então parece quase sinónimo, perfeição total como uma morte, mas neste permanente renascimento, morte e renascimento, até uma fusão final, digamos assim, não sei bem até onde é que nos levará esta evolução do planeta e nossa própria evolução, mas que o potencial está aí e já fizemos muito e há que honrar isso e agradecer, e agora temos condições como nunca para tornar este mundo um paraíso. Não temos desculpas, é a nossa responsabilidade, e então é por aí. Portanto, há esta percepção da crença na reencarnação, em que com cada vez mais vidas vamos aprendendo, evoluindo, tendo mais conhecimento, mais experiência, mais sabedoria. Parece-me interessante. Ou então depois há uma segunda que simplesmente não fala em reencarnação, mas a morte é simplesmente um cumprir de missão, e então há uma libertação para um oceano maior de consciência. E é muito interessante esta libertação da identidade essencial, aquilo que realmente é a nossa identidade essencial, em que trabalhamos também ao longo destas aulas também. No fundo, este retorno a uma casa, a nossa origem também. É como que um regresso ao eu profundo, ou à testemunha sempre presente, omnipresente, à nossa natureza essencial, em que este ego psíquico e físico se desprende e se atualiza no tempo eterno do que é o ser, que sempre é e sempre foi. Enfim. Ou seja, esta concha egóica se dilui. E depois, enfim, há tantas experiências cada vez mais de pós-morte, de experiência de morte, e depois pessoas ainda que voltaram depois à vida de alguma forma. Enfim, há uma literatura vastíssima sobre isso, não vou entrar muito por aí, mas também não me lembro dessa experiência, mas há esta crença, esta convicção, este sentir mais profundo, este sentido mais profundo que realmente só me lembro agora também da morte do meu pai, em que imediatamente a minha irmã chegou lá
Foi a primeira vez que eu estive assim perto, tirando os meus animais, de um corpo de uma pessoa que me era muito próxima. Eu costumo dizer que estive lá a noite inteira à espera que ele se levantasse com o meu cunhado. Foi muito, muito importante essa partilha também, esse vivenciar. E hoje vamos falar um bocadinho sobre isso também. Como é que se acompanha alguém que está a morrer ou alguém que tem algum familiar que faleceu, esse poder acompanhar, porque trata-se desta escola, este acompanhamento, não é, de alma, acompanhar o essencial. E dizia à minha irmã aí, mas ele já não está aqui. Realmente sentir aquele corpo morto, digamos assim, e sentir que realmente alguma coisa se foi, alguma coisa mais vital, mais permanente, mais substancial, mais presente, se foi, que permanece. Porque nunca mais me esqueci, enfim, sinto isso muito, desde que ele faleceu há mais de um ano já. O sinto muito em mim, e isso me ajudou muito também a desenvolver uma parte mais masculina em mim que era preciso. Gratidão. Opa. E é isso, então, esta consciência que realmente é quase como a morte, quase sendo um descanso. Mas quando nós aprendemos e celebramos a vida, então é quase como um chegar, um voltar, e vamos desconstruir esta visão catastrófica ou dramática do que é morrer. Não a desejando, mas também aceitando. E há esta subtileza da ação e esta arte de realmente viver. É quase como se fizéssemos esta metáfora que somos como uma gota ou um rio que nasce e depois vive todas as coisas que tem que viver até o momento em que, sempre a caminho do oceano de consciência maior, sabendo que somos parte do todo e que o todo também é parte de nós e que temos cá o universo dentro. E então também gosto desta metáfora que foi trazida pela escola também, esta questão de sermos ouro fundido e depois somos colocados em determinadas formas e máscaras, mas depois diluímos novamente em ouro. E esta questão da alquimia também está aqui muito presente. Hoje vamos relembrar a transformação que relembramos na aula número 26 da alquimia. E, no fundo, a morte é isso, o nascimento é isso, é esta alquimia. De caminho para o retorno à consciência matriz, à consciência primordial, que todas as formas vieram de lá, e é incrível como 9 bilhões de seres únicos, preciosos, insubstituíveis estão a ser criados e continuam, e foram criados já e estão cada vez mais a ser criados. Então o que é que realmente nos faz felizes? Sejamos príncipes ou mendigos, ou pudéssemos comer salmão ou só peixe miúdo, como dizia a canção. O que é que realmente nos faz felizes? O que é que realmente nos faz viver uma vida mais plena? E acho que se cada um de nós tem respostas dentro de si, mais uma vez voltamos para aí. E é um atributo deste ser essencial, a felicidade, que não é condicionada, é quase sem causa, é um estado de consciência. E então, é muito relativo o que é que isto é de saber viver, ou saber, por isso é que cada pessoa tem resposta dentro de si. O que nós podemos fazer é acompanhar isso, e é o que esta escola faz, é como fazer esse acompanhamento, porque é muito relativo e subjetivo, no tempo e no espaço. O que é que realmente nos faz felizes? Okay? E a importância das nossas crenças, porque como vivemos, como o que acontece depois da morte é uma crença, e abrimos possibilidades do que pode vir, e se vemos como algo mau e dramático, é isso, e é algo doloroso, dor estará lá sempre, mas algo que nos leva ao sofrimento, é isso que vamos viver. Se não, abre-se aqui possibilidades quase ilimitadas de criações de verdades acerca da nossa vida e acerca da nossa morte. Porque no fundo criamos a nossa realidade e podemos também criar essa morte, digamos assim. Por isso é que uma das questões era como é que gostaríamos de morrer. Podemos criar esse momento, podemos recriá-lo, podemos vivê-lo, e ao ter isso presente, quanto não nos agarra a vida, porque podemos desfrutar do que é ter um corpo, porque vamos ter saudades, muito provavelmente. Talvez. E isso relembra-me uma das histórias que vos queria contar hoje, que havia um rei que de repente estava no seu jardim e estava a observar um veado, e nos seus olhos viu algo profundo e interrogou-se: então, mas o que é isto? Eu quero uma palavra, uma frase, algo que realmente consiga definir
resumir a verdadeira natureza de tudo. O que é que está para além de realmente dar sentido a esta vida. Então pôs todos os seus especialistas a trabalharem, todos os seus sábios do reino, e demorou tempo, até que eles apresentaram um compêndio. E ele, não, eu quero uma coisa simples, trabalhem mais. Então aquilo durou quase toda a vida do rei. E eles foram buscando a essência, no fundo, é que esta escola promove, esta essência, até que realmente chegaram a uma palavra que resumia a verdadeira natureza daquilo a que chamamos realidade. E essa palavra é precisamente talvez. E como é que se vive, não é? Com o talvez. Como é que se vive com confiança, sabendo que a vida é incerta e é um mistério, no fundo. E isso acho que é mesmo uma arte. Acho que é mesmo uma arte e é isso que se treina diariamente aqui. Podemos realmente manter esta mente principiante, esta primeira atitude. Portanto, o talvez é a palavra que resume a verdadeira natureza daquilo que chamamos de realidade. Viver com amor, viver bem, para poder morrer bem. Então, incentiva-se que realmente vamos nutrindo os nossos valores e a nossa coerência, a nossa ética, para realmente vivemos em paz. Isto relembra-me também a aula número 26 da alquimia, porque o céu e a terra são aqui e agora. Aqui e agora não vamos estar à espera da morte para ir para o céu. Porque não estamos aqui para viver uma vida de sofrimento para depois sermos recompensados. Pelo menos essa é a minha crença, é isso que eu partilho. Portanto, vamos trabalhar nesta vocação de serviço, fluindo, o desapego, essas atitudes. Portanto, e praticar a aceitação. Portanto, praticando a aceitação diária da mudança que é, da incerteza que é a vida e da mudança permanente que é, desta lei da impermanência, com respeito vamos soltando, deixando vir o que vem e deixar ir o que vai. E é isto que se trata ao nível da morte e da vida, saber viver esta alquimia. E ter a morte bem presente. Terceira questão que eu vos lançava no post do dia. Se morrêssemos daqui a um ano, o que é que faríamos? Que alterações imediatas iríamos fazer a partir de agora? E realmente às vezes a vida chama-nos a realmente aumentarmos a nossa qualidade, a nossa autenticidade, a nossa integridade. E aceitamos que realmente vamos morrer. Ou seja, viver como se realmente fôssemos viver, porque muitas vezes vivemos como se não fôssemos morrer, e depois morremos, olha, afinal, como se não vivêssemos. Com essa consciência que no fundo fazemos sempre o melhor que conseguimos, não é? Mas este processo, vamos aqui um pouco mais fundo. Como é que é este processo de aceitação e de viver uma vida feliz? Como é que nos desenvolvemos integralmente, que é isso que esse processo que esta escola faz, já ao nível de 6 níveis, aliás, esta educação para o despertar, no fundo, ao nível de 6 níveis. Como é que nós realmente vamos tornando claro que o sofrimento é facultativo, embora a dor seja natural e inevitável, assim como a morte, mas sofrer com isso já é facultativo. E isto é uma consciência muito interessante, porque nos vai realmente libertar e poder realmente viver uma vida mais feliz. Basicamente é o que estamos à procura. Portanto, não resistindo, percebendo aquilo que podemos fazer e o que não podemos, para termos essa serenidade e desapegando-nos. Não é? Voltamos às atitudes que estão aqui muito presentes hoje, especialmente a aceitação e o sem esforço e o soltar, além da confiança, enfim, todas elas, a compaixão e a paciência também. Mas essencialmente, consciência de luz traz-nos maior conhecimento, para além da ignorância que é estarmos apegados a algo. Por exemplo, não querer falar da morte, ou não querer não aceitar que isso vai acontecer. Até agora acho que ninguém conseguiu, enfim, a Jesus Cristo, não é? Mas a essa também vamos interpretar o que é que realmente é isso da ressurreição, não é? Então vamos ter essa, no fundo, como é que isto desenvolve atenção sustentada. Daqui a 2 semanas provavelmente vou falar sobre a atenção plena. É mais este treino de cultivo pessoal, de desenvolvimento pessoal, de contemplação, de serviço. Isso vai nos pacificando também. E vamos aceitando que realmente o talvez do mistério da vida que vos falava há pouco, sem indignação, sem negação, confiando.
com confiança, amarrando a história, lembra a história da confiança. Confiamos em Deus, na deusa, no mistério, mas amarramos o nosso camelo todos os dias. Todos os dias fazemos aquilo que é humanamente possível, sem esforço e de forma serena. Este é o grande desafio também. O propósito é a serenidade. Por isso que há 3 anos lancei a página da meditação. Paz, bênção, luz, amor e confiança. Daí vem. Promove-se a aceitação quando vamos sentindo, vamos nutrindo estes sentimentos em nós. E é muito importante perceber como é que se ajuda alguém nisto. Como é que se faz este processo de aceitação. Alguém que vai morrer, como é que se acompanha isto? No fundo vamos todos morrer, mas quando estás realmente se sente mais próximo, como é que se faz isto? No fundo é o acompanhamento que se faz nesta escola, porque vamos todos morrer desde que nascemos, mas aqui, e especialmente acompanhar pessoas que tiveram lutos e que estão a viver lutos e perdas, é hoje que vamos treinar um pouco isso, vamos relembrar um pouco isso também. E então, como é que se acompanha? Como é que se conforta esta passagem, esta transição? Como é que isto se faz? Porque isto é sagrado. E este é o meu trabalho também. Esta escola treina pessoas neste sacerdócio, neste fazer o sagrado, neste acompanhar o sagrado. E é profundamente recompensador. Recompensador. No fundo é uma espécie de orientação. E é preciso visualizar muito o amor e a paz, nutri-la dentro de nós, nível da escola, meditação transpessoal, para que percebemos que podemos morrer a rir. 16ª aula, a leveza, sobre a questão do riso, e os 3 sábios chineses, em que no final ele pôs fogo de artifício para celebrar também, que eles passaram a vida a rir, então também morreram a rir. E isso é que fazia sentido. Portanto, sabendo que no momento da nossa morte nós vamos interrogar-nos: como é que eu vivi? E então, serenamente, mas mais tarde, cada vez mais cedo possível, vamos perceber que é importante refletir sobre a morte, é refletir sobre a vida, é examinar a nossa vida e fazer as mudanças necessárias para que quando chegar a esse momento haja paz e aceitação de missão cumprida, sabendo que, e essa também é a minha convicção, cumprimos sempre o nosso papel o melhor que conseguimos. E talvez cá voltaremos, daquela perspectiva da reencarnação, para aprender mais, ou não, ou então ficamos no oceano de consciência. Essas 2 perspectivas são muito importantes e válidas. Enfim, é o que cada vez mais, é o que chegou até hoje ao nível do património, nestas questões do transpessoal, digamos assim, que é isso que eu ensino e que aprendo. Então é a nossa responsabilidade, não é? A nossa responsabilidade não sentir culpa neste momento e nutrir a inocência nestes momentos em que acompanhamos alguém, em nós e no outro, porque ao acompanhar os outros estamos a acompanhar a nós, portanto é inevitável. Mas nutrir o perdão, o amor, a gratidão, esta inocência, e perceber que a vida é misericórdia e o universo é demasiado grandioso, tanto para te compreender como para tu compreenderes. Isto é muito interessante. É demasiado grandioso para não te compreender, como para tu compreenderes também. O universo é demasiado grandioso para o nosso ego e para as nossas preocupações, para a nossa culpa no final deste caminho, no fim deste caminho. Então, perceber que somos compreendidos, no matter what, independentemente de tudo, e que o universo é misterioso demais para nós compreendermos toda a sua grandeza. Então vamos diluir-nos, vamos soltar e aceitar aquilo que não podemos alterar, no fundo. Relaxando e descansando. Relaxando e descansando. Por mais que cada vez mais, tecnologicamente, a esperança média de vida deve cada vez mais aumentar, não é? Mas, enfim, mais cedo ou mais tarde também este corpo tem um prazo de validade que realce cada vez é maior, não é? Cada vez é maior também, mais uma vez, este mistério. Mas realço, quando se acompanha a morte, presença, ao 18º. Segunda atitude fundamental do não julgamento. O silêncio, que muitas vezes é melhor do que as palavras. E estar aberto, estar disponível. No fundo é o que se faz nesta escola, nestas sessões. Treina-se a escuta ativa, presente, o olhar, a expressão, os gestos. Porque muitas vezes o tocar, um gesto de... Ainda me lembro, uma das amigas da minha mãe, a Dona Elvira, levou sopa na altura que o meu pai faleceu.
E isso é um gesto que realmente me nutriu bastante e foi muito importante para mim, foi incrível. Ahm, Muito grato. E então muitas vezes é esta disponibilidade de estar, quando acompanhamos alguém que está a morrer, é este acompanhamento, é esta presença, esta disponibilidade. E depois esta subtileza de saber, que é muito sensibilidade, isso ativa-se com a meditação também, com a prática, com o treino, não há outra forma. Sentir, é uma arte subtil, de saber não invadir, mas também estar ali, presente, acompanhar. Esta proximidade que é B, não é? E isto, não sei se enfim, é difícil, é praticante, é como a meditação, é praticar. E então realmente esta é uma arte de acompanhar, sentir, intuir. Aula 25, inteligência cardíaca. É muito subtil, mas vai sanando, vai purificando. Por exemplo, quando o exercício de contar a história, que eu sempre relembro o nível 1 desta escola, pode ser simplesmente isso, é sanador, recuperar esse balanço do que foi, pode ser realmente sanador e purificador, compreender, dizer abertamente o que é que realmente tens medo em tudo isto, o que é que realmente te assusta, vamos trabalhar isso, vamos falar sobre isso. E então é poderoso quando realmente abrimos estes temas e permitimos falar daquilo que mais nos assusta. E hoje o tema da morte, com leveza, mas com seriedade, com profundidade. Boa noite, Vera. Vera Guerreiro, boa noite. O sentir, o estar. Só estar. É isso muito bem. E todos nós, e vamos relembrar isso também hoje na história de Sabedoria da Alma do Mundo, todos nós somos especialistas, não especialistas, mas temos essa experiência da morte na nossa família, na nossa vida. E então nós sabemos o que realmente o outro precisa, porque também passamos por algo similar. E então mas sempre muito respeito, porque nunca ninguém está no nosso papel, nos nossos sapatos, digamos assim. E então, no fundo, reparem, é como viver, é tão bonito, porque nós, sabendo acompanhar a morte, sabemos acompanhar a vida. E então, reparem, nutrir esta atmosfera positiva, ou consciente, mais do que positiva, consciente, realista, fazer esta travessia com leveza, permite viajar com leveza. E então vamos nutrindo esta comunhão, esta comunicação. Portanto, a mandala de hoje da Ana fez-me lembrar até a aula número 35 da comunicação. Já lá iremos também. Porque repara, no fundo a morte é um conectar, é uma comunicação com algo que mais além. Não é? E então perceber que perante este momento que não podemos alterar, focar naquilo que foi o nosso serviço à vida e realçar isso, o serviço da pessoa que estamos a acompanhar. E isso também é feito com o contar da história, com o ressignificar da história, perceber que muitas vezes contribuímos mais do que aquilo que nós pensamos que contribuímos ao longo da nossa vida. Um bocadinho como estas partilhas que eu faço, não tinha a mínima noção muitas vezes até onde é que chega e a profundidade de quem ouve. Isso para mim é, mais uma vez, porque é um valor em si mesmo para mim, em primeiro lugar, e depois transbordo para o mundo, e é muito grato. Muito grato pelo comentário, Vera. Bem-ajas estar aqui. A Vera é a aluna mais graduada desta escola, com o nível 4. E estão aí, os resultados estão aí também cada vez mais a aparecer. Imensa gratidão. Imensa gratidão. Então, basicamente, é muito interessante, porque aceitamos a morte quando a nossa vida tem sentido. Por isso é que eu trouxe também este tema, mais uma vez, porque o que faz esta escola é renovar, é relembrar o sentido da vida. E então, porque, relembrando que se nós temos um porquê, superamos qualquer como. E então, se temos uma missão, uma visão, sabemos que vamos lá chegar, só temos que treinar o caminhar com leveza e o desfrutar e o fazer, o passo a passo. Então este propósito que vai para além de nós também nos pacifica, sabendo que fazemos tudo o que está ao nosso alcance e depois entregamos. Daí esse nível 5 da entrega que está sempre presente. Investindo naquilo que o naufrágio não pode arrebatar. Desapegando-nos. Nível 2 da escola.
Porque é isso que vai acontecer, não é? Quando morremos, nós, tudo o que não importa, tudo o que morre, fica ali. A Verdi está uma data de taças, sim. Eu dou sempre uma taça cada vez que a pessoa chega a cada um dos níveis da escola, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 taças, pelo menos são tuas. Foste responsável por eu também ter criado o nível 6. Muito interessante esta evolução. Tanto que aprendemos juntos e a aventura continua sempre. E então neste processo de entrega, vou ler aqui uma espécie de mantra que é importante nestes momentos relembrar e fica aqui. Vamos sentir, respirar isto. Larga tudo e deixa de fluir. Flui para a frente e desprende de todas as casas, todas as coisas e pessoas. Abre-te à luz. Olha para a frente e abre o teu coração à luz que te procura e envolve. Esvazia-te de tudo, de todo o apego e deixa-te encher de luz. A mesma luz que cuida da tua viagem cuidará também dos que ficam. Confia. Não estás só. Abre-te e flui para a grandeza que te espera na luz essencial, radiante e imaculado. É assim um mantra de desapego. Larga tudo e deixa-te fluir. Sente, respira, respeita a intimidade e profundidade do momento. Relembro, estamos a falar de que aspectos importantes a ter em conta quando acompanhamos alguém que está a morrer, ou alguém que realmente passou por um luto ou por uma perda profunda. Relembrando que, aula número 42, o essencial é quem é acompanhado, não é quem acompanha. O essencial é cada um de vós que está aqui nesta escola e que eu tenho o privilégio de poder acompanhar. Ok? Relembrando isso. E que a morte é um passo tão ou mais importante que todos os outros que nos levaram até lá, desde o nosso nascimento. Então renovo esta ideia de que a morte é um renascimento. É um nascimento. Então se nós celebramos o nascimento, por que não celebrar a morte? Relembro, aula número 16, a leveza e a carta do riso. Reparem que, no fundo, quando nós nascemos, também é uma morte. É a morte da totalidade. É o começo do esquecimento. Por isso é que eu digo muitas vezes, o pecado é esquecer. Daí este caminho desta escola é relembrar a nossa verdadeira natureza. É só isso. E então, quando nós nascemos, começa a identificação com aquilo que realmente morre, com aquilo que muda. E começa a nossa preparação para voltarmos a casa e à origem, àquilo que não morre. E essa é a verdadeira ressurreição. Portanto, a morte, no fundo, é uma ressurreição, um renascimento. E essa é uma perspectiva muito bonita. E então, quanto mais nós... E também nos ajuda a celebrar a vida também, não é? E também, enfim, mais uma vez... Porque todos estes temas, este falar da morte, anunciar a morte, acompanhar a morte, tudo isto era muito mais leve se nós não tivéssemos medo, ou fomos para além do medo de ser abandonados, porque no fundo nós sabemos que vamos morrer sozinhos, assim quando nascemos, enfim, em princípio acompanhados, mas vamos morrer connosco, sós, por mais que possamos estar acompanhados, e podemos também definir isso. Daí essa segunda pergunta: como é que gostarias de morrer? Assim como nós nesta escola trabalhamos dos sonhos, o sonho mais sagrado e profundo, e da sua materialização, muito focada na vida, também podemos planear isso. Eu, por acaso, hoje em dia tenho a visão de simplesmente diluir na minha floresta que estou a criar no Morgado. Mas, pelo menos, tenho a convicção que não irei morrer hoje, apesar de estar a falar sobre a morte. E tive assim uns dias de introspeção, falar sobre este tema. E como me deu tanta paz trabalhar este tema. Deu-me bastante. Há bocado estava ali na varanda e a sentir isso. Falar da morte, partilhei até com a Ana, mãe do meu filho. Falar da morte dá-me imensa paz. Dá-me imensa paz. E então é bom realmente acompanhar, reforçar que realmente não estamos sós e não vamos ser abandonados e vamos ser acolhidos ainda por uma luz ainda maior. Ou seja, a morte ainda é melhor. Mas atenção, aceitar não é querer morrer. E isto depois mais uma vez é subtil, porque também
Não vamos apressar isso, não é? Porque também entramos aí em sofrimento e em ansiedade. Mas uma vez é esta via do meio, vamos viver com todo o nosso potencial, contribuir, porque também não estamos aqui por acaso. Se nascemos é para cumprir uma missão, temos uma visão, temos uns valores, temos esta coerência cardíaca e temos tempo depois de renascer. Reparem, me relembro, dia a dia, a morte e a vida é diária, é diária, é diária. Então como é que comunicamos a morte? Como é que se fala sobre a morte? Com confiança, uma das atitudes fundamentais, simplicidade e aceitação, outras atitudes fundamentais. No fundo, criando aqui uma atmosfera e um ambiente de segurança emocional. Voltamos à questão do dinheiro, do prazer, da sexualidade, da intimidade. O mundo é seguro. Vamos criar um ambiente, uma atmosfera segura emocionalmente para que também este partir seja tranquilo, seja pacífico. Porque reparem, se nós analisarmos tudo o que são depoimentos de pessoas que experienciaram a morte, há aqui uma... Há pouco tempo vi um filme sobre outras vidas que realçava isto também. Há assim um silêncio, uma luz. Este sentimento que não há tempo e espaço, que não há movimento, mas ao mesmo tempo há muita paz, leveza. Esta visão que vemos tudo e sabemos tudo. E que é algo tão natural como voltar para o colo da mãe. Esta é uma boa definição também. Portanto, porquê temer? Mas mais uma vez também saber viver. E temos tempo de lá chegar. Porque também, ao cumprir a missão, também iremos com mais paz. É como a mesma coisa que descansamos. Quando descansamos, quando temos o trabalho que queremos fazer feito. E descansamos melhor do que quando não o fazemos. Isso acontece muito. Acontece muito. Então perceber que o verdadeiro inimigo não é a morte, mas a deliberada ignorância que evita pensar na morte. Portanto, quanto mais nós não praticamos, não pensamos, não falamos sobre isso, não comunicamos sobre isso, mais é difícil depois experienciar e vivê-lo. Porque fomos apanhados de surpresa. Não estava à espera disto. Boa noite, Rosa Rodrigues. Muito bem-vindo. Portanto, mais uma vez, daí a mandar a Aldana me ter relembrado muito a aula sobre a comunicação. Mas enfim, seguimos caminho. Perceber que a morte é um despojamento do corpo físico e material. E um momento em que uma situação, uma altura em que a mente se eleva, nua, assombrosamente revelada e esclarecida, como um arquiteto ou uma arquiteta das nossas realidades, tal qual como sempre foi. Até esta noção de elevação, de verdadeira natureza. Então, por que não realmente este momento ser alegre e termos uma presença equânime, respeitosa, silenciosa, porque ninguém sabe realmente como é que vai na altura reagir, mas se estiver treinado, é mais fácil. Bem-vinda, Rosa. Sempre bom, alguma persistência. A Rosa disse que estava difícil entrar, mas a porta abriu. Sem esforço. Também podes sempre rever o que já foi dito até hoje. Relembrar é como... Isto relembra muito o caminho dos peregrinos, que está tão em mim também. Quando alguém está a partir, desejar-lhe bom caminho. Mais do que querer agarrá-lo, estar apegado. É deixá-lo avançar para a luz e então desejar-lhe uma boa viagem e um bom caminho e valorizar tudo o que foi feito até esse ponto, porque muitas vezes a pessoa não tem como muita gente que chega aqui a esta escola não tem a noção do valor e da contribuição que já fez até hoje e daquilo que o preparou para o futuro. Portanto, a vida prepara-nos para a morte, ganhando essa consciência, assim como também tendo consciência de que somos felizes e estamos a desfrutar do caminho de realização dos nossos sonhos. Se tivermos consciência que realmente a morte é um fim de ciclo e é uma ressurreição, é algo muito mais grandioso, muito mais luminoso, muito mais presente. Então encaramos de outra forma, não é? É muito mais fácil, digamos assim. Diz que se demora cerca de 30 minutos até que o nosso último sopro e realmente o corpo
tem a sua última respiração interna. Pelo menos é o que as grandes tradições dizem, desde o budismo até ao cristianismo. Então vamos focar-nos nesta saber dizer adeus e este celebrar esta bem-aventurança de caminhar pelo portal da morte, como vocês hoje decidiram também entrar neste tema, e tão bom que é poder. Eu escrevi em 2004, quando vim da Índia, um post, na altura até escrevia em inglês, tinha tanto para partilhar nessa altura também, como hoje, de outra forma, com outra maturidade também. Depois de 2 filhos, eles estão comigo aqui em casa também. Já falarei sobre isso também no final. Minha filha está aí a fazer 13 anos, início desta primavera. Portanto, saber viver em paz com a incerteza foi algo que eu escrevi em 2004 e que no fundo é tão válido hoje para aquilo que estou a falar agora. Portanto, 17 anos depois, perceber que se há alguma lei é a lei da impermanência e da mudança. Portanto, estamos sempre permanentemente em perda. Em perda e em ganho, no fundo, em transformação. É isso que vamos aprofundar hoje cada vez também. Que foi a carta que foi da aula número 26 da alquimia, e hoje vamos recuperá-la e ir um pouco mais além. Viver é ir dizendo adeus às coisas. Nutrir essa fonte de energia evolutiva e que o universo realmente é permanente mudança. Isso leva-nos então finalmente hoje, depois de 1 hora já. Também este tema é mais denso e realmente tem aqui muito mais para se falar, mas vamos à história de Sabedoria da Alma do Mundo, sobre esta questão de como viver o luto, como viver a perda, como viver a morte, no fundo. Aquilo que nunca morre. Foi nos últimos dias também da rubrica de Sabedoria da Alma do Mundo. Uma mulher vai ter com Buda para que ele ressuscite o seu filho. Vamos ver. Aquilo que nunca morre. A mãe angustiada e as sementes de mostarda. Era uma vez, numa aldeia, um homem que morreu. E a sua mulher era jovem. Tinha apenas um filho. Ela quis fazer sati. Ela quis saltar para a pira funerária do marido. Mas a criança impediu-a. Ela tinha de viver por causa desta criança. Porém, a criança também morreu. E agora era demais. Ela quase ficou louca. Perguntava às pessoas: existe algum médico em algum lado que possa trazer o meu filho para viver novamente, que possa ressuscitá-lo? Eu só vivia por ele. Agora toda a minha vida é simplesmente negra. Aconteceu que Buda ia visitar a aldeia. Por isso as pessoas disseram: leva o teu filho até junto de Buda. Diz-lhe que vivias por esta criança e que a criança morreu, e pede-lhe. E assim foi. Ela dirigiu-se a Buda e disse: és uma pessoa tão iluminada, chama-o de novo à vida, tem misericórdia de mim. Colocou o corpo morto da criança aos pés de Buda. Chama-o de novo à vida. Tu sabes todos os segredos da vida, tu alcançaste o auge da existência. Não podes fazer um pequeno milagre para esta pobre mulher? E Buda disse: falo-ei, mas há uma condição. Ele respondeu: satisfarei qualquer condição. E Buda disse: a condição é que vás pela aldeia fora e que, de uma casa onde nunca ninguém morreu, tragas algumas sementes de mostarda. A mulher não conseguiu compreender a estratégia. Ela foi a uma casa onde lhe disseram: algumas sementes de mostarda? Podemos trazer-te algumas carroças de bois cheias de sementes de mostarda. Se Buda conseguir trazer o teu filho de volta à vida. Mas assistimos a tantas mortes na nossa família. Era uma aldeia pequena e ela foi de todas as casas. Todos estavam preparados. Quantas sementes queres? Mas a condição era impossível de satisfazer, porque todos eles tinham assistido a imensas mortes nas suas famílias. À noite, ela compreendeu. É melhor procurar o eterno, o que não nasce nem morre. E ela voltou até Buda e Buda perguntou: então onde estão as sementes de mostarda?
Ela riu-se. De manhã tinha vindo a chorar. Agora ria. Nascemos a chorar, morremos a rir. Tu pregaste uma partida. Toda a gente que nasce vai morrer. Não existe nenhuma família em todo o mundo onde nunca ninguém morreu. Esquece a criança. Inicia-me a mim na arte da meditação. Para que eu possa ir para a Terra, o espaço de imortalidade, onde o nascimento e a morte nunca aconteceram. A isto eu chamo um verdadeiro milagre. Cortar o problema pela própria raiz. Relembramos. Aquilo que estamos a acumular será levado para a morte. Então não vale a pena ocupar-nos disso. Ou pelo menos menos. Se não for levado pela morte, então até a vida poderá ser sacrificada por isso. Porque num dia ou noutro, a vida vai desaparecer. Antes da vida desaparecer, use a oportunidade para encontrar aquilo que nunca morre. Se não for levado pela morte, então até a vida pode ser sacrificada por isso. E reparem, o que traz esta compreensão. Reparem, não elimina a tristeza. Isso é importante também. A escola chama a atenção para isso. Não? A tristeza está lá. É para ser compreendida, vivida. Eu vejo agora pelo meu filho, quando alguma coisa o contraria, ele chora, mas chora profundamente. Vive profundamente a tristeza, como se fosse a coisa mais... seja uma pequena queda, seja alguma coisa que não o deixam mexer, ele vive aquela tristeza profundamente. Depois passa e volta a ser o ser essencialmente alegre que é. Portanto, a importância de vivermos isto com presença. Claro que ele não tem essa consciência, mas simplesmente naturalmente vive profundamente e totalmente o que está a viver. Portanto, esta compreensão alivia, ajuda-nos a aceitar. Diz a Vera Guerreiro, nunca nascemos, nunca morremos. Mas há que viver no aqui e agora, nesta matéria. E então, no fundo, diminuímos. Quando ganhamos essa consciência, precisamente, que somos seres espirituais numa aventura humana, que vimos do todo e voltamos para o todo. Somos a água que vai do rio que vai voltar para o oceano, ou o ouro fundido que falava há pouco, que depois se forma numa forma única e preciosa, insubstituível, mas depois, se fundirmos de novo a forma, voltamos a fundir-nos no ouro que somos. Enfim, há várias metáforas que nos podem ajudar a compreender esta história também, é muito poderosa. E é preciso que a gente também saiba pedir ajuda, não nos pusemos na posição de vítima também, ir para além deste triângulo do salvador, da vítima e do agressor, quando estamos indignados muitas vezes com a vida, com algo que nos acontece. E buscar apoio, compreensão, amigos, partilhar, comunicar. Daí a mandala ser parecida. Fez-me relembrar, já lá vamos, a mandala da Ana. Vamos já a mandala. Mandala da Ana. Antes de regressarmos. Vamos vibrar um pouco com ela. A morte. Morte. Fim. Oportunidade para recomeçar, com novas histórias, novas decisões. Reconexão. Abertura para um novo desconhecido. Temos aí o preto, o fim de ciclo, o vazio, as barreiras que nos impedem, muitas vezes, de ver este véu. E a morte também cria essa porta, essa barreira para o mistério. E o preto transmite isso. Embora seja do preto que nasce a fênix, do fim. Portanto, o 9 é esse fim. Depois temos o 6, conexão, reconexão. Para nova identidade.
novo renascimento. Aqui há uma distinção entre morrer em vida, porque morremos muitas vezes em vida, praticamos essa mudança, essa transformação, essa metamorfose, ou realmente se é o final e vamos para o oceano de consciência e esperamos, mas algo continua, essa convicção de que algo continua muito maior do que nós. Mas nessa morte, aqui a mandala chama a atenção para essa morte em vida. E muitas vezes implica uma renovação, uma educação emocional. E está o laranja. Novas emoções, novas sensações, novas percepções, um ressignificar da própria história. E então criamos de novo. O amarelo recria novas ações. Isso é muito interessante. E vamos falar sobre isso agora, quando falamos da carta de transformação. E a verde, há uma cura física, ou uma morte física. Neste caso, a cura final, ou realmente uma cura física. Porque muitas vezes, quando nos curamos de uma doença, de um estado físico doloroso, seja o que for, há aqui um renascer. Novos hábitos. Às vezes é muito isso também, esta cura física que a morte em vida nos traz. E depois comunicamos isso, comunicamos a essência que temos, porque ao trazer a morte, daí a importância da morte estar presente, a criança quer ser ouvida, quer ser comunicada, quer se expressar, está aí nesse azul claro, seguindo a intuição, o azul escuro, várias camadas, e na transmutação, o roxo, transformação, inevitável alquimia. Novas decisões, novas escolhas, o número 3. Também presente. Com a intuição, criamos, curamos. Cura emocional também. E no pequenos pontos rosas. Mais uma vez, cada mandala é uma viagem pelo nosso próprio processo de morte e de renascimento e de desenvolvimento integral. Corpo, mente, emoções. E ligação a algo maior. Nos transcende. Transpessoal. Reparem como esta mandala me fez lembrar esta. Relembra da comunicação. Com as vidas diferenças. Mas chegamos à conclusão que a morte é também uma comunhão com algo maior. Essa transformação, essa alquimia, essa fusão, essa metamorfose. Essa permissão para sentir e libertar as lágrimas do desprendimento. Como o choro é tão curador, é tão sanador. Relaxamos na presença do que é. Deixa que o ser se funda com a vasta amplitude do espaço. Recorda que a tua mente primordial nasceu com este corpo e que não morrerá com ele. Reconhece que a tua mente é eternamente viva com o espírito. Encontrás-me-á? Prometo-te. Então, é hora de partir. Praticar a vida é praticar a ferida do amor. Pratica. O amor verdadeiro fere. Torna-te vulnerável, aberto. Leva-te para além de ti. Por isso devasta, transforma. Mata, despedaça. E alquimicamente renasces. Pratica a ferida do amor. Se o amor não te faz em pedaços, é porque não o conheces. Avança para a luz, liberta-te. Ao contrário do que no filme do Shrek, o burro dizia ao Shrek: afasta-te da luz, porque ele estava apegado ao amigo. Não é? É importante saber realmente aceitar e desejar bom caminho. E terminar os ciclos. Entregarmos à luz, à inocência. Percepcionando que servimos muito mais do que aquilo que imaginamos no momento da nossa morte.
e continuar a servir enquanto cá estamos. Portanto, mais uma vez, a morte relembra-nos da força da vida. E sabendo que a sabedoria cuida dos que cá ficam. Nós estamos a relembrar o que é acompanhar alguém que está em processo de morte. Que pode ser, como Mandala relembrava, uma morte em vida. Okay? Não necessariamente a morte final. Portanto, hoje, no fundo, é relembrar a morte para relembrar a aprendizagem da arte de viver, que é aquilo que se promove aqui, que se ensina aqui, que se aprende aqui. Aprender a aprender. Sabendo que o mundo é seguro e estamos a salvo. Há uma mãe que cuida. Há uma mãe que cuida. Tudo, absolutamente tudo, reflete um plano maior. Paz, aceitação e liberdade. Para nos podermos transformar. Para nos podermos transformar. Naquele líder que desejamos ter, ser. Já estou aqui a terminar esta aula, a caminhar para o fim desta transformação, e a próxima semana iremos falar sobre liderança, no princípio. A importância que é ter a morte bem presente para conseguirmos liderar com consciência e com presença naquilo que mais importa, que mais nos nutre. Carta da transformação. E vamos viajar um pouco mais. Relembrando que esta carta foi a que saiu na aula da alquimia, aula número 26. E hoje relembro e vamos aprofundar um pouco mais nestes minutos que faltam. Relembro questões, dúvidas, enriquecem sempre mais esta viagem, este mergulho. Então diz o que é a carta da transformação. Curiosamente foi a que saiu na sessão número 101 deste último fim de semana. Uma das cartas que saiu. Aprendemos a usar o pensamento para transcender o corpo, mas ainda não sabemos servir-nos da consciência para transcender o pensamento. Diz o Ken Wilber. Relembrando o que falámos ao início, também esta consciência, e a felicidade é isso mesmo, falámos na aula passada, é consciência de evolução. E que a aprendizagem é esta ferramenta no caminho, neste fascinante momento de nos dar conta que estamos a evoluir. E cada vez mais percebermos que somos espelhos também uns dos outros. E quanto mais seres humanos há, mais potencial também criativo há, porque é talvez a forma de materialização mais poderosa em termos criativos, digamos assim. Consciente de nós mesmos, autoconhecimento. Expansão de consciência de sabermos que o amor, de sentirmos o amor que sentimos quando nos ouvimos a nossa alma. Então intuímos que há realmente aqui algo que cuida de nós, uma verdade mais profunda, uma beleza, uma bondade mais profunda. Com esta observação sustentada. Somos espectadores do que acontece. Relembro a aula número 21, a terceira pilar da presença, do caminho da consciência. Esta questão da observação. E daí, como diz a frase da transformação, o próprio ato de observação altera o observador e o observado. Por isso esta subtileza de simplesmente estar e observar. E acompanhar. Dar-nos conta. É curador. É um poder curativo que a consciência tem. Simplesmente estarmos a observar, mudamos. Mudamos aquilo que estamos a ver. É uma terapia subtil. Um conflito observado é um conflito resolvido. Que sossega, que sana. Criando a distância justa que a meditação traz. Isto diz mesmo a ciência, portanto, cada vez mais unimos a física também, a espiritualidade e a ciência, porque simplesmente o facto de nós estarmos presentes, observando, alteramos a nossa realidade. Vamos observar a verdadeira raiz daquilo que nos dói, que nos inquieta. Qual é? Não é? E então podemos realmente transformar o programa mental
que nos sustenta, que faz parte da nossa herança, e evoluir de paradigma, na sequência também da canção, que quando começámos esta viagem, este mergulho. Tornando-nos consciência de que realmente somos seres livres. Testemunhamos a identidade real do ser humano no mágico dar-se conta. Porque o que é necessário melhorar não é o universo, a nossa forma de o olhar. Mais uma das frases. Com o tempo aprendemos a considerar que o mundo é como é, sem qualquer juízo condenatório. Segunda atitude fundamental. Que não assume a nossa responsabilidade. Responsabilidade de responder perante a vida. E ignora a parcela do mistério do global. Não deixa de assinalar uma posição incompleta e superficial. Portanto, se ignorarmos o mistério global e não assumirmos a nossa responsabilidade, estamos numa posição incompleta e superficial, não integral, não consciente. Se não gostamos do que recebemos, temos a prestar mais atenção àquilo que emitimos. Muito interessante isto, muito real. E então vamos ajustando a nossa ação, a nossa percepção também, o foco. A nossa mente tem a faculdade de fazer crescer aquilo que foca o olhar. Que foca a energia que somos. Os factos são neutros, mas a nossa percepção, o que importa é aquilo, como é a forma como nos interpretamos. Não é? Portanto, na realidade, a arte de viver é a arte de focar e de interpretar. Muito interessante aqui, José Maria Dória, mais uma vez. Não podemos esquecer de cessar, em algum momento, o esculpir da nossa própria estátua. Isto relembra-nos a importância de esculpir o ego também, neste campo. Evoluir significa crescer integralmente. É um caminho de maturidade. É um caminho de maturidade emocional. Como é que reagimos, e sabemos se somos maduros ou não, como é que nós reagimos às frustrações, às expectativas, às possibilidades. Na realidade não há fracassos, mas há aprendizagens. Seguindo o nobre caminho do meio e percebendo aquilo que está na raiz das nossas reações inconscientes, às vezes do nada. Autoconhecimento, conhecer a nossa história. E a história da humanidade até, que está toda em nós. E aceitar aquilo que desprezamos em nós, porque também isso merece ser amado. Você é muito mais do que aquilo, qualquer uma das suas partes. Cada um de nós é muito mais do que qualquer uma das nossas partes. Mas a importância de construirmos o ego, não parar de esculpir, não procurar de esculpir a nossa história, de trabalhar nela, de vivê-la, de experienciá-la, para podermos depois no final soltá-la e soltar o ego também, neste sentido. Examinar, porque uma vida não examinada não merece a pena ser vivida. Daí, nível 1, história de 7 em 7 anos, diz que de 7 em 7 anos todo o nosso corpo se renova e se transforma, todas as nossas células. Relembrando esses 7 pontos de educação das emoções que eu falo muitas vezes, em cada dia examinar o dia, o que de mágico aconteceu hoje, o que é que eu aprendi, o que é que contribuí, o que é que eu desfrutei, o que é que eu evoluí, como é que vou descansar e o que é que eu tenho para agradecer. Pôr-nos ao serviço. Mas examinar é muito importante para nós aprendermos em cada ciclo do dia. Não estar à espera do fim. Vamos examinando o dia a dia, vamos vivendo o dia a dia. Com consciência, sabendo o que fazer em cada 24 horas. Traçar objetivos e metas, permitir-nos transformar na pessoa que viemos ser. Senão, por lá cá estaremos outra vez, acreditávamos na reencarnação quando falava ao início. Recordando que todos os minutos dedicados à recapitulação e tomada de consciência do dia vivido é o melhor investimento que podemos fazer para o nosso desenvolvimento como pessoa lúcida e desperta. Sem reprovações ou vaidades. Ir mais além. Porque o futuro deixado a si mesmo apenas repete o passado. A mudança só pode ocorrer agora. Neste ciclo, nesta onda, nesta espiral de vida, cabe-nos realmente a nós observar de forma sustentada
quais são as crenças que queremos nutrir e que queremos transformar para que realmente a nossa realidade possa mudar. E essa é a chave de ouro, dar-nos conta disso. Dar-nos conta disso. Muito grato, Vera. Diz a Vera sempre a aprender. Muito obrigado. Observando as voltas que a roda dá. Mantendo esta observação neutra e equânime. Ao número 18, equanimidade. Enfim, acho que está na hora de integrar. E vamos fazer isso exatamente. Convidava-vos a isso. Quase 1h30. Está na hora de integrarmos. Mais um minutinho só a respirar e integrar. Incorporar. Para terminarmos hoje com este tema tão forte e profundo. Até já. Até já. Até já. Muito grato. Não hesitem ainda, estamos em direto, podem comentar. Até já. Vamos respirar e incorporar toda esta mensagem um pouco mais. Porque aprender a morte, falar sobre a morte, é aprender a viver. Pratica a ferida do amor. Pratica. Relembrando as 3 perguntas que começámos. O que é a morte para ti? No teu íntimo? O que é que sentes cá para além? Como é que gostarias de morrer? No fundo, como é que gostarias de viver? Também. Aprender a morrer é aprender a viver. Aprender a viver é aprender a morrer. E se tivesses mais um ano de vida, o que é que alterarias? Uma bênção poder dizer que não alteraria muito. Ou quase nada. Imensa gratidão.
E hoje vou terminar por aqui, relembrando que o acompanhamento continua aí, o acompanhamento individual. Deste fim de semana, uma semana, vamos ter a sessão 102 e 103. Podem se inscrever desde já. Mas hoje não me apetece falar em valores, nem nada. Apetece-me simplesmente ir descansar e desfrutar do caminho até aqui e da vida que tenho. Para a semana não farei o direto à quarta. Este também marca um fim, porque a minha filha vai fazer 13 anos na próxima quarta-feira e estarei presente para ela. Provavelmente passará para a quinta, às 10, porque vem o solstício e também vamos mudar a hora. Hoje é mesmo um fim de ciclo. E muito grato pela vossa companhia mais uma vez e por me ajudarem neste permanente metamorfose, neste permanente desenvolvimento. Encontrares-me-á? Encontrares-me-ás? Vais-me encontrar? Prometo que sim. Então, está na hora de partir. Imensa gratidão e um santo descanso. Até já. Até sempre.